Bom, gente, novamente boa noite. Meu nome é Aline Lopes, sou advogada. Hoje nós vamos falar sobre seguro-garantia para o setor público, garantia de execução fiscal, garantia de execução trabalhista, sinistros e prejuízos cobertos. Uma breve apresentação minha. Como disse, eu sou Aline Lopes, sou advogada, graduada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Trabalho há pelo menos 10 anos com regulação de sinistros, já trabalhei em escritórios, em seguradoras e corretoras, e atuo em 10 anos com regulação de sinistros de grandes riscos, de D&O, E&O e garantia. Já atuei também em outros ramos, mas D&O, E&O e garantia é o que mora no meu coração, o que eu mais gosto de atuar. Bom, hoje nós vamos falar sobre seguro-garantia especificamente, né? Algumas coisas, pode ser que eu repita, que o doutor Adilson já disse, a doutora Mariana também, mas em alguns pontos a gente tem que mencionar novamente para que a gente se lembre, para que entrem aqui no contexto da apresentação. Primeiro ponto, antes da gente entrar no mérito da execução da seguro-garantia para a execução fiscal, é lembrar que o seguro-garantia ele é uma medida econômica e que os legisladores assim, trouxeram, né, incluíram na legislação para que ele fosse efetivamente utilizado, né? Inclusive, o STJ, no julgamento do recurso especial 1.691.748, definiu que o seguro-garantia ele desonera os ativos de sociedades submetidas em processo de execução, além de assegurar com eficiência equiparado ao dinheiro que o exequente receberá a soma pretendida quando obter o êxito ao final da demanda. O que o STJ quis dizer com isso é que o seguro-garantia, para a contratação dele, ele apresenta um valor infinitamente inferior a uma fiança bancária, por exemplo. E, além disso, uma companhia executada, se ela tiver que dispor do valor em dinheiro para garantir esse débito executado, ela vai ter que retirar esse dinheiro do seu próprio caixa, que pode fazer uma falta para ela. Então, o seguro-garantia em detrimento da fiança bancária e do depósito em dinheiro, ele é muito mais rentável, muito melhor em relação a essas duas garantias, né? Então, por isso que até o próprio STJ já decidiu que ele é uma medida econômica e ele tem se tornado muito melhor para as empresas para a discussão de débitos tributários em juízo. Lembrando que para a emissão da apólice de seguro-garantia, necessariamente tem que haver um corretor que vai fazer essa intermediação entre a seguradora e, no caso, o tomador, que é o contratante da apólice. Voltando aqui, antes também de entrar no mérito de como funciona a apresentação do seguro-garantia, eu gostaria de fazer um breve histórico da legislação relacionada ao uso do seguro-garantia em execução fiscal, especificamente. Primeiro nós vamos falar da execução fiscal, depois a gente entra falando também sobre a execução em reclamação trabalhista. Bom, na circular 232 de 2003, ela foi a partir dela em que o oferecimento de seguro-garantia em sede judicial ele apareceu pela primeira vez, porque foram trazidas todas as modalidades do seguro-garantia nessa circular, inclusive o seguro-garantia judicial. No objeto dela, o objeto dela assim trazia que o seguro-garantia garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos em juízo, que o tomador necessite realizar no trâmite dos procedimentos judiciais. Então, ali foi o primeiro momento em que a gente teve o contato com a possibilidade do oferecimento do seguro-garantia em sede judicial. O Código de Processo Civil de 1973, no seu artigo 656, parágrafo 2º, em 2006, ele incorporou a possibilidade da apresentação de seguro-garantia em substituição à penhora, desde que o valor do débito fosse acrescido de 30%. Então, a gente já começa a ver uma evolução no processo de aceitação do seguro-garantia. Por conseguinte, com a possibilidade do uso do seguro-garantia,
foi publicada a portaria número 1153 de 2009 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que possibilitou regulamentar o oferecimento e aceitação de seguro-garantia para débitos inscritos em dívida ativa da União. Posteriormente, nós tivemos a circular SUSEP 477 de 2013, que revogou a circular 232 de 2003, também incluindo o seguro-garantia como opção, o seguro-garantia em modalidade judicial, né, para ser apresentado em execuções. E, posteriormente, também a portaria da PGFN 164 de 2014, revogando a portaria anterior 1153 de 2009, ela também passou a regulamentar o oferecimento e aceitação de seguro-garantia judicial para execução fiscal, seguro-garantia, parcelamento administrativo fiscal e para débitos inscritos em dívida ativa da União e do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Ocorre que, mesmo havendo uma regulamentação das portarias e circulares para o uso do seguro como garantia judicial, não havia nada na legislação tributária específica dizendo sobre a possibilidade do uso do seguro-garantia em sede de execução fiscal. Então, em 2014, foi incluído o artigo 9º na Lei de Execução Fiscal, a Lei número 6.830 de 80, a possibilidade do uso do seguro-garantia. O artigo dizia que em garantia a execução pelo valor da dívida, juros e multa de mora, encargos indicados na certidão de dívida ativa, o executado poderá, inciso 2º, oferecer fiança bancária ou seguro-garantia. Então, ele expressamente, em 2014, ele possibilitou o uso do seguro-garantia para que o executado pudesse contestar essa execução fiscal. Posteriormente, no Código de Processo Civil de 2015, no artigo 835, parágrafo 2º, ele também incluiu expressamente o uso do seguro-garantia como modalidade para se garantir o débito em uma discussão de execução. Então, esse foi um breve histórico e eu acho importante relembrar, porque eu me lembro até, eu trabalhava com um tributário, assim, recém-formado, e eu lembro de todos os entraves, e na época eu não trabalhava tanto com o seguro, mas no tributário a gente já tentava apresentar o seguro como garantia para a execução fiscal. E era muito difícil. Os desembargadores, juízes, juízes não aceitavam muito bem a apólice, e aí então a gente recorria, ia para o tribunal e a gente tinha todo um processo de explicação de como o seguro-garantia era muito melhor e muito mais fácil para que depois fosse executado, né, o valor garantido, em detrimento de uma fiança bancária, ou enfim. Mas ainda bem que ocorreu todo esse processo legislativo e das portarias que beneficiaram o uso do seguro-garantia. Bom lembrar sempre, né? Sempre que você for falar de seguro-garantia, sempre vai haver o quadrinho, o tomador, o segurado e o garantidor. E aqui não vai ser diferente, né? O tomador, no caso do seguro-garantia, é o contratante da apólice, que é o executado, o garantidor é a seguradora e o segurado, para mim, o tribunal. Para mim e para algumas outras pessoas, na sua grande maioria. Alguns tribunais entendem que o segurado ele é o executado em si, Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria do Município. Alguns entendem que o segurado é o tribunal, primeira vara do juízo das execuções fiscais de São Paulo. Enfim, na prática, como eu trabalhei muito tempo em seguradora, eu sei que as seguradoras tendem a emitir, constando como segurado, o próprio tribunal. Mas, enfim, havendo algum problema, alguma divergência, não há nada que possa ser, que não possa ser substituído por meio de um endosso, que a seguradora possa rever a situação das partes. Eu acho que não altera em nada a questão entre ser o próprio tribunal ou ser o executado. Mas a Procuradoria questionando
a nomenclatura das partes, pode haver, sim, a questão da troca do segurado pelo que a Procuradoria questionar. E agora a gente vai entrar no método do processo de execução fiscal em si. A cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do município e das autarquias, ela é regida pela Lei 6.830 de 1980, a famosa LEF, Lei das Execuções Fiscais, e é também regida subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. A Lei das Execuções Fiscais, ela dispõe que os débitos decorrentes da dívida ativa seguirão os trâmites previstos na Lei das Execuções Fiscais. Aí o ponto mas o que é a dívida ativa? A dívida ativa são os débitos de natureza tributária e aqueles de natureza não tributária. A Lei número 4.320 de 1964, ela detalhou o que seriam esses débitos de natureza tributária ou não tributária. A dívida ativa tributária, segundo a Lei 4.320, é aquela decorrente da fazenda pública, proveniente de obrigação legal relativa a tributos respectivos adicionais e multas. Ou seja, você tem um IPTU, por exemplo, que não foi pago. Esse IPTU, o processo para cumprimento, para pagamento desse débito, ele vai se dar através da execução fiscal. Da mesma forma, um débito, uma dívida ativa não tributária. O que seria uma dívida ativa não tributária? Qualquer multa proveniente do ente público, por exemplo, uma concessionária que presta serviço de telefonia precisou abrir um buraco na rua para passar um cabeamento, abriu esse buraco num lugar indevido, ela recebe uma multa. Essa cobrança também vai se dar após o processo administrativo, claro, caso não for paga a dívida, vai se dar através de uma execução fiscal. E aí, seguindo o trâmite, porque não vou entrar muito no mérito do processo administrativo, da lavratura do auto de infração, vou entrar direto no processo de execução fiscal, que ele ocorre após o não pagamento da dívida, tá? Porque senão a gente vai tomar muito tempo aqui falando do processo administrativo. É importante saber que, não tendo havido o pagamento do débito, o fisco ele vai inscrever o débito em dívida ativa e a cobrança vai se dar através da execução fiscal. Citado o executado, nos termos do artigo 8º da Lei das Execuções Fiscais, ele vai ter o prazo de 5 dias, ou para realizar o pagamento desse débito, ou para garantir o juízo e apresentar os embargos da execução. O artigo 9º da LEF, ele dispõe em garantia da execução pelo valor da dívida, juros e multa de mora, encargos indicados na certidão de dívida ativa, o segurado poderá oferecer fiança bancária ou seguro-garantia. Aí ele dispõe no parágrafo 3º. A garantia da execução por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia produz os mesmos efeitos da penhora. Um ponto importante aqui o segurado, por que ele vai contestar essa dívida, essa intimação, né? Ele pode não ter concordado com o valor, essa dívida pode estar prescrita, ele pode não ser o obrigado, o responsável pelo pagamento, então, por conta disso, ele quer contestar, ele não quer simplesmente pagar. Então, para ele fazer essa contestação, para ele opor embargos à execução, ele necessariamente precisa garantir o débito, né? E felizmente, conforme a gente falou anteriormente, com a inclusão lá no artigo 9º da possibilidade de seguro-garantia, a inclusão de seguro-garantia nesse artigo possibilitou com que, além da fiança bancária e do pagamento em dinheiro, também fosse possível apresentar o seguro-garantia, né? Meio redundante, mas enfim, é isso. E aí, então, o executado, no caso o tomador, ele pode seguir com a sua defesa, que no caso são os embargos à execução. No entanto, como vocês devem saber, tem alguns requisitos, né,
para que essa apólice seja emitida e para que ela seja aceita, né? Como a gente disse anteriormente, a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela emitiu a portaria 164, né? Anterior, a gente teve uma portaria anterior a ela, mas a atual vigente da portaria Geral da Fazenda Nacional é o 64 de 2014, em que ela tem algumas condicionantes para que essa apólice pode ser aceita, né? Eu destaquei aqui alguns pontos relevantes que a portaria prevê, e um deles é que o valor segurado igual ao montante do débito executado, com encargos ou acréscimos legais, devidamente atualizado pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos em DAO, dívida ativa da União. Manutenção da vigência do seguro, mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio. E vigência da apólice de no mínimo 2 anos. Essas são os maiores pontos contestados e solicitados pela Procuradoria da União para que a apólice possa ser aceita. Um ponto importante aqui, essa portaria ela foi emitida pela Procuradoria-Geral da União, ou seja, ela regulamenta as apólices que garantam débitos federais. Apesar dela ser ampla e completa, ela prevê todas as possibilidades, os requisitos em que a apólice deva apresentar. Os estados e os municípios também podem ter as suas próprias portarias e outras exigências que não essas que estão na portaria 164 de 2014. Só que é muito difícil para que as seguradoras vislumbrem todas as portarias existentes e sigam. É impossível a seguradora saber qual é a determinação que a portaria lá de um município no interior de Rondônia está prevendo que tem que ter uma apólice. Então, geralmente se segue o que está previsto na portaria 164, na circular 662, em havendo qualquer cobrança ou mesmo não aceitação por parte da Procuradoria do município ou do estado, as seguradoras acabam se adequando e acabam emitindo endossos para que essa apólice se adeque ao solicitado pela aquela determinada procuradoria. Outros requisitos também de aceitação da apólice são previsão das situações caracterizadoras do sinistro, apresentação da cópia da apólice do seguro garantia, ou no caso da apólice digital, a cópia impressa da apólice digital recebida, e comprovação do registro da apólice junto à SUSEP. Esses dois últimos pontos, estava até discutindo com o doutor Adilson, do motivo de constar isso na portaria e da apresentação, né, do seguro e do registro nele da SUSEP. Por quê? Porque parece que estava havendo muita fraude. Alguns tomadores pegavam, né, doutora Adilson, e alteravam o número ali, alteravam o nome, o número do segurado e apresentavam esse seguro em outras execuções fiscais, né? Acho que tem uma coisa interessante, né? Eu não sei quantos dos participantes trabalham em órgãos públicos, mas é natural que no órgão público você tenha muito trabalho, entenda do assunto específico que está lidando, enfim, tem uma pressão do chefe, política e tudo mais. Não tem tempo de se aperfeiçoar nos conhecimentos sobre seguros. Daí, puxa vida, como tem fraude? Tem fraude, assim, do tomador apresentar apólice de seguradora que não existe mais, é tão antigo que as pessoas ainda datilografavam os dados nas apólices. Tem apólices ainda datilografadas apresentadas nos órgãos públicos. É um terror. Né? Essas medidas são para coibir exatamente essas fraudes, porque são muitas mesmo. Por incrível que pareça, acontece, né, doutora Dilson? Então, eu acho que é um ponto válido, né, solicitar, inclusive, o comprovante de registro da apólice junto ao SUSEP para que essas fraudes não aconteçam. Aqui eu coloquei alguns pontos importantes sobre a aceitação
da garantia e dos prazos, né? Apresentado o seguro, a Procuradoria ela é intimada a se manifestar a respeito da aceitação, e aí ela vai verificar se os requisitos foram preenchidos ou não. E não sendo preenchidos, é o que acontece, que eu falei para vocês, isso volta para o tomador, o executado, ele entra em contato com a sua seguradora, né, na prática isso acontece, e aí a seguradora pode acabar emitindo o endosso para se adequar ao que a portaria está exigindo para que aquela apólice seja aceita. Oferecida a garantia, perdão, o executado ele terá o prazo de 30 dias para apresentar os embargos contados da juntada do seguro garantia, né? E um outro ponto é que a apresentação do seguro garantia ele somente pode ocorrer antes da efetiva constrição em dinheiro. Então, se houve alguma penhora em dinheiro, ou se porventura o executado já apresentou, deu uma garantia em espécie, em juízo, não pode mais ocorrer a substituição dessa garantia pelo seguro garantia judicial. Então, são os pontos mais relevantes aqui quanto aos requisitos para aceitação do seguro que eu quis colocar aqui para vocês. Trouxe também uma controvérsia aqui muito, muito importante, tá? Em referente ao prazo de vigência da apólice. Em 2022, o STJ teve um RESP do STJ em que ele entendeu que a apólice de seguro-garantia com prazo de validade determinado não serve para garantir a execução fiscal. Isso me trouxe um espanto muito grande, se tratando de uma pessoa que, inclusive, trabalhou muito tempo em seguradora. Como ficaria isso para uma seguradora emitir uma apólice com prazo indeterminado, sem vigência? Não sei vocês, mas eu nunca vi uma apólice sem prazo. Todas as apólices têm prazo. E o mais chocante é que a Circular 662, ela dispõe que a seguradora deve assegurar a manutenção da cobertura enquanto houver um risco coberto, e a própria portaria 164 da PGFN, ela estabelece somente o prazo mínimo, não o prazo máximo, o prazo indeterminado de uma apólice. Então, é um contrassenso essa decisão do STJ de que a apólice ela tem que ter um prazo de validade indeterminado se eu tenho uma circular e uma portaria dizendo que o risco tem que ser, sim, garantido pela seguradora. Inclusive, a circular até prevê que ele tem que ser garantido mesmo em caso de inadimplemento do tomador. Então, é uma decisão que ela não é um tema pacífico no STJ. Olhando para o acórdão, ele se tratava de uma discussão de um débito municipal, então, muito provavelmente, é o que eu disse anteriormente, a procuradoria, uma procuradoria de um município menor, enfim, ela não quer se ater aos termos da portaria 164 da Procuradoria-Geral da União, e aí ela diz, não, para mim não tem que ter prazo mínimo, para mim tem que ser indeterminado. Enfim, eu entendo e também discussão com o doutor Adilson, falei assim, olha, esse não é um tema pacificado pelo STJ, ele ainda tem que ser questionado ainda sobre o prazo para outros débitos de natureza federal ou estadual, né? E, de todo modo, nós temos um embasamento da circular, da portaria 164, que dispõe que não tem que haver um prazo determinado para essas apólices. Acho que é legal mencionar, se você me permite, Aline, é uma parte da nossa discussão, de que a gente age, nosso país é muito grande, mas a gente atua como se fosse um país, como se fosse tudo igual, né? Como se a legislação fosse a mesma em todos os cantos, nos 5.600 municípios do nosso país. A gente se esquece de que nós estamos numa federação. A federação, poxa, cada uma dessas unidades políticas pode definir a forma como agir.
Bom, nós que somos advogados sabemos disso. Você ingressa com um processo no Tribunal de Justiça de São Paulo, você age de uma certa forma. Se você quer entrar no sistema de Minas Gerais, poxa, é totalmente diferente. Aqui a gente tem um sistema que é o ESAGE, fora daqui tem um sistema que é um PJE, são coisas muito distintas. Nós que atuamos em São Paulo, tendemos a achar que todos deveriam nos copiar para ficar igual, né? Mas, infelizmente, não é assim, não. Cada canto do país tem uma regra diferente, e por mais que tentem se ajustar, no caso das regras fiscais, tem o CTN, né, para ajustar isso, o Código Tributário Nacional, ainda assim há divergências dessa ordem, como a Aline colocou. Isso, então, por hora, eu entendo que as seguradoras, pelo menos na prática, têm ainda emitido apólices com prazo de validade, muito ao contrário do que dispõe ao STJ. Acho difícil alguma outra procuradoria questionar esse prazo, porque o comum é que, que os seguros tenham prazo. Não é comum que os seguros não tenham prazo. Mas, enfim, vamos acompanhar e ver se alguma outra decisão é emitida nesse sentido. E chegaram a perguntar sobre o resseguro em algumas aulas passadas, acho que foi na aula até do Dr. Adilson também, sobre o resseguro. O resseguro não tem uma obrigatoriedade legal para que, em contratando o seguro garantia, haja também a contratação do resseguro. Para quem não trabalha com seguro e não tem essa familiaridade, o resseguro é, entre aspas, o seguro da seguradora. Então, o tomador, no caso o contratante ou segurado, em outras modalidades de apólice, ele sequer até sabe da existência do resseguro, na maioria dos casos. Então, ele é um contrato para a própria seguradora para pulverização de riscos. Mas quando o risco é muito grande, por vezes até o próprio contratante ele sabe sim da existência desse resseguro, mas para casos menores ele não sabe. Casos judiciais dificilmente terão resseguro. A previsão ela é mais para casos específicos em contratos de licitação, porque nos contratos de licitação geralmente eles solicitam um contrato de resseguro, o contrato de licitação bid bond ou até o performance bond, eles exigem o resseguro, mas para judiciais dificilmente exigirão. Até porque a gente vai explicar um pouquinho aqui sobre o resseguro facultativo e o resseguro automático. Geralmente, para riscos pequenos e muito similares, a seguradora ela tem um contrato de resseguro, ela tem uma resseguradora. Só explicar, ela é a seguradora, ela contrata um corretor também, que ele contrata um resseguro. E aí tem uma carteira que chama, um contrato, um resseguro automático, em que ela coloca dentro daquela carteira vários riscos similares, riscos não muito altos, que serão abrangidos por esse contrato. Excepcionalmente, para casos vultuosos, mais complexos, ela tem um resseguro facultativo, que é específico para um seguro mais complicadinho aí, como a gente disse. Então, assim, seria difícil em um seguro judicial um juiz solicitar para que a seguradora apresentasse o seu contrato de resseguro, porque ele provavelmente vai ser um seguro automático. E aí a exposição da seguradora vai ser muito grande, porque terão vários seguros dentro daquele resseguro automático. Então, ela vai expor uma carteira muito grande. Em termos de lei geral de proteção de dados, a gente vai ter uma exposição muito grande. Então, não seria viável. Mas, em se tratando de um risco grande, como eu disse, haverá um resseguro facultativo que, em tese, não haveria problemas para a seguradora apresentar essa cópia desse resseguro facultativo. E por que o resseguro? Porque, além do seguro, ele apresentaria uma segurança maior de que aquele débito no futuro, caso ele não seja pago pelo tomador, ele vai ser
adimplido pela seguradora. Mas, como eu disse, não tem obrigatoriedade legal e não é sempre que ele é solicitado. Mas, em uma situação específica, eu já vi a solicitação de um resseguro, mas é algo muito específico, muito mais complexo, que exige uma ação anulatória, enfim. Então, vamos deixar para um outro momento, vamos voltar aqui para a execução fiscal. Então, só esclarecendo um ponto também que questionaram na aula do Adilson sobre o resseguro. Não sei se a pessoa que questionou está aí, mas se depois ela quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Passadas essas explicações sobre os requisitos, os prazos, a aceitação do seguro garantia, a gente vai entrar na seara, e eu vou falar aqui na expectativa e no sinistro para execução fiscal, depois eu vou falar para execução trabalhista, mas eu quis falar diferente justamente por conta em outro momento agora, por conta da legislação aplicável, né? A circular 662 de 2022, no seu artigo 17, ela define como expectativa de sinistro o fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização do sinistro e o início da realização de trâmites ou de verificação de critérios para comprovação da inadimplência, nos termos dos termos do parágrafo 1º do artigo 18 da mesma circular. Já os artigos 10 da portaria da PGFN, o artigo 10 da portaria da PGFN, ele dispõe que restará caracterizado o sinistro caso o tomador não pague o valor executado. Já o artigo 11 da mesma portaria da PGFN, ele dispõe que, ocorrendo o sinistro, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ela tem 30 dias para notificar a seguradora para que ela realize o pagamento em 15 dias do valor executado. Enfim, e aí a gente tem um paralelo aqui entre a lei e a prática. A prática no seguro, ele não acontece exatamente como está bonitinho previsto na lei. Isso a gente gostaria que acontecesse. Por vezes, no caso concreto, o executado ele deveria primeiro ser intimado para o pagamento, e somente se ele não pagasse, a seguradora deveria ser intimada para realizar. Só que, em algumas vezes, a gente vê que a seguradora ela é intimada antes do próprio executado para realizar o pagamento do débito. Teve uma condenação, teve recurso, foi para o STF, STJ, baixou para a execução final, a seguradora é já intimada para o pagamento. E aí, o que acontece? Ela recebe a intimação, e que essa intimação também, obviamente, ela é disponibilizada para o executado, para o pagamento, que no caso é o tomador. E aí, o que na prática a seguradora faz? Ela começa a atuar como uma intermediadora. Ela entra em contato com o executado e diz para ele, executado, você tem que realizar o executado tomador, você tem que realizar o pagamento, né, do débito, porque se eu realizar esse pagamento, por trás do seguro garantia existe um segundo contrato, que se chama contrato de contra-garantia, em que, quando o tomador realizou a contratação desse seguro-garantia com a seguradora, ele assinou junto com ela e disse, se você realizar esse pagamento, você poderá entrar com uma ação contra mim, solicitando o ressarcimento desse valor, mais multa, juros e correção monetária. Então, quando a seguradora ela recebe essa intimação, já acende a luzinha para ela, assim, não, vou atrás do executado. E aí ela entra nesse processo, nessa cobrança, e isso tem que ser rápido, porque ela também tem um prazo para se manifestar para o juízo, caso o tomador não realize o pagamento, o tomador, o executado. Então, isso na prática é muito corrido para a seguradora, ela fica ali naquele meio termo, e ela já tem que separar aquele valor no caixa, e imagina se for um valor alto, né? E em paralelo, ela também está ali na expectativa que o próprio executado realize o pagamento. Na maioria dos casos,
eu, pelo menos, na maioria dos casos. O doutor Adilson já viveu mais que eu, e ele já viu que, em muitos casos, podem não ocorrer esse pagamento também. Mas os casos que eu tive até hoje, todos os executados, tomadores, eles realizaram o pagamento. E, além disso, dizem que existe uma espécie de blacklist, né? Você fica negativado entre as seguradoras, esse executado, caso ele não realize, né, o pagamento. Não é algo bom, né? O nome dele, entre aspas, fica com essa negativação, né? Não é nada formal, mas existe algo aí nesse sentido sobre essa questão, né? Então, o correto é que o executado faça o pagamento para que a seguradora não tenha que posteriormente entrar com esse ressarcimento. Opa! E aqui, uma outra causa, além do inadimplemento, né, do tomador, o executado, outra possibilidade de ocorrência do sinistro diz respeito à não renovação da pólice antes do seu vencimento. A portaria da PGFN, 164 de 2014, no seu artigo 10, ela prevê que a pólice, caso ela não seja renovada em até 60 dias antes do fim da vigência, restará caracterizado o sinistro com o dever de pagamento pela seguradora. Então, na prática, a seguradora teria que acompanhar essa execução fiscal e, antevendo ou nos seus controles internos próprios, verificar que aquela pólice estaria com prazo de vigência aí para expirar em 60 dias e teria que já emitir um endosso para extensão da vigência dessa pólice. Na prática, não sei se é muito isso que acontece. As seguradoras, os processos tendem a correr até o final com aquela pólice e ninguém se lembra de renovar. A prática é bem isso que acontece. Né? O correto seria que a pólice fosse renovada, ou que fosse emitido um endosso de extensão de vigência da pólice, enfim. Mas a gente sabe que não acontece muito isso. E é uma questão em que as seguradoras têm que se ater, porque sim, a procuradoria pode questionar, o juiz de ofício também pode questionar e pode já ter caracterizado o sinistro para o pagamento do valor integral da garantia que está sendo garantida pela apólice, né? Então, é um ponto que as seguradoras têm que se ater muito forte. Eu acho que é bastante complicado, porque elas emitem muitas apólices, geralmente, ainda mais o seguro-garantia, ele é muito mais massificado do que alguns outros. Seguro-garantia judicial, mais massificado que alguns outros tipos de seguro. Então, acho complicado esse acompanhamento. Mas, por um lado, também os tomadores, né, os executados, também teriam que se incumbir dessa missão de acompanhar a vigência da apólice na execução fiscal. E aqui, como eu disse, a questão, voltando aqui sobre o ressarcimento, né? A seguradora, ela se subroga nos direitos do segurado e ingressa com ação de ressarcimento contra o tomador, caso este não cumpra com a obrigação de pagamento de ensejo ao sinistro. As possibilidades do ingresso, né, da subrogação, estão previstas no artigo 349 do Código Civil e no artigo 786, que ele diz: paga a indenização, o segurado subroga-se nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações, o segurador, subroga-se nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Como eu disse, em havendo um sinistro, é melhor que o tomador realize esse pagamento, porque se ele não realizar, a seguradora vai entrar com a subrogação, vai entrar com a ação de ressarcimento, e ele pode ter que pagar um valor muito mais alto do que ele efetivamente devia, né? Então, o seguro-garantia, ele tem essa possibilidade por meio da assinatura que ele fez lá na contratação do contrato de contra-garantia. E aqui a gente vai falar da extinção, né, da obrigação. As possibilidades da extinção do seguro-garantia, elas estão previstas no artigo 26 da Circular SUSEP 662 de 2022. Dentre elas,
Vamos lá. Quando as obrigações garantidas forem definitivamente concluídas e houver manifestação expressa do segurado nesse sentido. É a primeira hipótese de extinção das obrigações. A segunda hipótese é quando o segurado e a seguradora expressamente acordarem. O segurado entrou em contato com a seguradora, tá cumprida essa obrigação, pode extinguir essa apólice. Terceira possibilidade, quando o pagamento da indenização ao segurado ou beneficiário atingir o valor da garantia. A seguradora teve que realizar o pagamento porque o tomador não realizou, atingiu o limite, não tem mais o que ser pago. Extingue-se a obrigação daquela apólice. Quando o objeto principal for extinto, ou seja, quando uma execução fiscal tiver uma decisão transitada em julgado de improcedência da ação, quando do próprio término da vigência da apólice, aí a gente já tem aquela discussão. A circular traz essa possibilidade, quando do término da vigência da apólice. Por outro lado, ela também diz que ela tem que garantir essa apólice, ela tem que garantir o risco até o término dele, né? Então, o término de vigência da apólice, ele é um pouco complicado como extinção da obrigação da apólice, enfim, mas é uma das previsões que estão na circular 662. E aqui eu não coloquei no slide, mas eu falei aqui muito sobre as questões de alterações no contrato, né? Quando houver a necessidade, né, de alterações de prazos previamente estabelecidos no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice deverá acompanhar essas modificações, devendo a seguradora também emitir um endosso, né? Então, toda e qualquer alteração que eu tenha no risco principal, alteração solicitada, isso para contratos de performance, enfim, de bid bond, e nos contratos judiciais em que houver necessidade e solicitação das procuradorias para alteração, para que aquela apólice siga os requisitos da portaria, é necessário que haja uma solicitação por parte do executado, tomador, para a seguradora, para que seja emitido o endosso. Tá? Então, sempre os executados têm que se ater a esse ponto. E aí a gente termina aqui a parte das execuções fiscais. Eu vou falar agora sobre a garantia na judicial para execução e reclamação trabalhista. Ela muito se assemelha em alguns pontos na execução fiscal. Obviamente que aqui quem está sendo garantido é um juízo trabalhista, né? Mas é para garantir uma execução de um terceiro, né? Não necessariamente um órgão público, mas o tribunal, o órgão público que está sendo segurado aqui na execução trabalhista. E aqui eu quis falar também um pouco da linha do tempo, que mais curta para a reclamação trabalhista e da aceitação do seguro-garantia numa reclamação trabalhista. O seguro-garantia ele passou a ser expressamente aceito. A gente sabe que as reclamações trabalhistas elas são regidas pela CLT, e ele passou a ser aceito a partir da reforma trabalhista, com a Lei 13.467 de 2017, em que ela alterou o artigo 882 da CLT, prevendo expressamente a apresentação do seguro-garantia com uma modalidade de garantia para se contestar execuções trabalhistas, né? E os requisitos para aceitação desse seguro-garantia, assim como a gente tem a portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, lá na execução fiscal, aqui nas ações das reclamações trabalhistas, foi editado o que eles chamam do ato conjunto do TST, do Tribunal Superior de Justiça, do CSJT, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho,
e da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, a CGT. É um conjunto, eles chamam o ato conjunto número 1, de 16 de outubro de 2019, e que ele foi posteriormente revogado pelo ato conjunto ato conjunto também número 1, de 29 de maio de 2020. E, basicamente, esse ato conjunto, ele é uma releitura da portaria da PGFN, também prevê os requisitos de apresentação de seguro, assim como a portaria da PGFN. E o artigo 884, aqui a gente está do 882. O 882, ele prevê, foi incluída a aceitação do seguro-garantia regulamentado pelos atos conjuntos. Opa. Voltando aqui. E aqui eu trouxe, assim como lá na portaria da PGFN, ela tem os requisitos para aceitação de seguro-garantia na execução trabalhista. Dentre eles, o valor segurado deverá ser igual ao montante original do débito executado com os encargos dos acréscimos legais, acrescidos de no mínimo 30%, previsão de atualização da indenização pelos índices legais aplicáveis aos débitos trabalhistas, manutenção da vigência do seguro, mesmo quando todo valor não houver pago o prêmio, referência ao número do processo judicial, valor do prêmio. Aqui ele traz a vigência da apólice com prazo mínimo de 3 anos, diferentemente da Procuradoria, que ele traz um prazo mínimo de 2, aqui ele traz um prazo mínimo de 3, e estabelecimento das situações caracterizadoras do sinistro. Igualzinho, sem tirar nem pôr, o que prevê também a portaria da PGFN. Assim como na execução fiscal, a CLT, no artigo 884, ela prevê que, garantida a execução ao penhorado dos bens, terão executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. Então, ele tem que apresentar, garantida a execução, apresentada a apólice de seguro-garantia. Aqui ele tem um prazo menor que lá na execução fiscal. Lá na execução fiscal ele tem um prazo de 30 dias para opor embargos. Aqui ele tem prazo de 5 dias para referente à impugnação, né? Então, aqui a questão é mais processual, mas ele tem os mesmos trâmites para apresentação do seguro-garantia e os requisitos, como a gente disse, são muito parecidos, né? O ato conjunto e a portaria da PGFN. Ponto importante, no artigo 9º do ato conjunto, diz que, admitido o seguro-garantia judicial, a sua substituição somente poderá ser determinada pelo juízo caso o seguro deixe de satisfazer os créditos estabelecidos neste ato conjunto. Então, dificilmente será esse seguro ele será substituído, né? A não ser que algo venha aí a não satisfazer mais os atos conjuntos, que honestamente nunca presenciei alguma substituição do seguro-garantia desde que os requisitos estivessem todos cumpridos na apresentação do seguro. Opa, volta aqui. Falha técnica, gente. Pronto. E aqui a gente também tem, seguindo a mesma linha de raciocínio que a gente tratou na execução fiscal, a gente vai falar sobre a caracterização do sinistro, da expectativa e da caracterização do sinistro. Novamente, aqui no ato conjunto, no artigo 10º, no artigo 11º, ele fala, no artigo 10º, sobre fica caracterizada a ocorrência de sinistro com o inadimplemento, né, pelo tomador executado, ou no caso do não cumprimento de renovação da apólice até 60 dias antes do término da vigência, né? E configurado o sinistro no seu artigo 11, o magistrado que estiver na direção do processo determinará a seguradora o pagamento da dívida executada devidamente atualizada no prazo de 15 dias, sob pena de contra ele prosseguir a execução.
é basicamente a mesma coisa. Ela releu a portaria da PGFN e incluiu aqui os mesmos procedimentos para a caracterização da expectativa e do sinistro. A seguradora, igualmente, na prática, recebendo esta intimação por parte do juízo, ela abre para ela, fora da questão processual, para ela é chamada expectativa, enquanto ainda não ocorreu efetivamente o prazo para pagamento. Ela abre uma expectativa e aí ela age como uma intermediadora, ela de ofício também, ela propriamente aciona o tomador por meio do seu corretor e diz, executado, por favor, pague o débito da mesma forma, sob pena de acionamento, de posteriormente eu tenho que acionar o contrato de contra-garantia e entrar com uma ação de ressarcimento contra você. E nisso começa-se aquela correria louca que a seguradora, que o tomador tem que pagar, ou então a seguradora tem que retirar dos seus próprios ativos o pagamento desse débito. E ela não quer fazer isso. A seguradora, ela quer, para quem trabalha diretamente com o tribunal, só para entender esse lado aqui das seguradoras, ela quer a todo momento evitar com que ela mesma faça esse pagamento. Ela fica ali no pé do executado do tomador para que ele realize dentro desse prazo que ela teria que realizar o pagamento. E aí, na prática, o que ocorre muito? O próprio executado intervém, ele realiza o pagamento, e aí a seguradora, ela acaba só se manifestando, informando que o executado realizou o pagamento, e aí é extinta a obrigação. Na prática, é isso que acontece, mas a gente sabe que, por algum motivo, o executado pode não pagar, e aí sim, a seguradora realiza o pagamento e, em paralelo, posteriormente, ela se vê com o tomador como que ela vai reaver esse valor. Mas só para que vocês saibam, como eu venho desse universo de seguradora, em que a seguradora a todo momento, nos seguros garantias, ela quer que o tomador realize o pagamento. E para isso, antes dela emitir essa apólice, ela tem todo um processo de subscrição, de avaliação do risco, né, dos seus... Aqui, para seguro garantia, o segurado não é o contratante, né? O segurado é quem está... o tribunal, mas o contratante aqui é o tomador, né? Então, ela faz essa leitura da saúde financeira para emitir essa apólice. Então, quando ela emite, ela sabe que esse tomador ele tem a possibilidade de arcar com esse pagamento. Então, ela está ali no processo com aquela apólice somente como uma garantidora. Mas a intenção dela não é realizar esse pagamento, é para que, nesses momentos de intimação para pagamento, que o tomador realize antes que ela tenha que fazer. Na maioria das vezes, até onde eu vi, eles realizaram, mas há casos que não realizam. Então, enfim, mas a seguradora, no geral, elas tendem a conseguir que o tomador realize. Só, última uma parte, Aline, é que eu não sei quantos dos advogados atuam na área trabalhista, e ela é uma área bastante complicada, bem diferente do que acontece com a área civil, onde a maior parte dos advogados atuam. Porque no trabalhista ela é rápida, né, pelo menos em primeira instância. Se a empresa perde o processo, ela quer recorrer, ela é obrigada a fazer aquele depósito recursal, né, tem que depositar lá um valor recursal. Se perder em segunda instância, ela também tem que fazer um novo depósito recursal para ir para as instâncias superiores, para o TST. E quando tudo terminou, quando o empregado efetivamente ganhou, ele ingressa com pedido de liquidação e começa novamente a discussão. Se a empresa acha que não deve pagar, ela pode recorrer, né? Entra com embargos, só que aí ela é obrigada a depositar o valor integral do que está sendo cobrado pelo empregado. Então, há vários momentos aí de depósito. E isso traz uma situação que a Aline colocou,
de que a seguradora faz uma avaliação do cliente num determinado momento, no momento T0. Só que uma ação trabalhista pode durar 5, 6, 10 anos. Muito tempo depois, é possível, bem possível, que essa empresa, enfim, já modificou sua condição econômico-financeira. Talvez ela não tenha mais recursos para pagar. Então, ou seja, tem um espaço grande entre a avaliação e o momento do pagamento. Por isso que acontecem os sinistros aí. Ela não poder pagar. E o sinistro para a seguradora, né, diferente do que está ali na lei, né, no processo, o sinistro é efetivamente quando, depois dessas cobranças, dessa intermediação e passado o prazo para pagamento, o tomador não realiza, né? O juízo não, ele tem ali com a decisão já com a ordem para pagamento, né? Perante a lei, este já é um sinistro. A seguradora não, no primeiro momento para ela uma expectativa de sinistro, e aí somente após essas discussões em que já o prazo já está quase sendo exaurido, é que ela configura o sinistro, que ela mesma dá um prazo para o tomador realizar, e ele não realizado, ela configura o sinistro, e aí ela acaba realizando o pagamento. Na prática, é isso que acontece, né? E sim, é caracterizado o sinistro para a seguradora, né? A par da legislação. E aqui, novamente, eu falo do prazo, que a gente já comentou, né? Também, assim como na execução fiscal, o prazo de 60 dias para renovação da apólice, ele tem que ser emitida ou uma nova apólice com uma nova vigência ou um endosso, senão também tem uma caracterização do sinistro também na esfera trabalhista. Bom, e falando de sinistros, né, vou falar aqui também de sinistros. Os judiciais, como a gente já disse, eu acho que não tem muito mistério. Um sinistro em uma ação judicial, uma execução fiscal, uma reclamação trabalhista, ocorre com a condenação e com a determinação de pagamento. Não realizado pagamento, caracterizado sinistro. Ou no caso das não renovações das apólices, como a gente disse, antes de 60 dias do fim do prazo de vigência das apólices. Esses são os judiciais. E aí, eu trouxe alguns exemplos do meu dia a dia de não judiciais, né, mas que envolvem seguro garantia para o setor público, né? A nova lei de licitações, a lei 14.133 de 2021, no seu artigo 96, ela prevê que a critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão do edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos. E no artigo 97, o seguro-garantia tem por objetivo, ela dispõe, né, o objetivo de seguro, o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante a administração, inclusive multas, prejuízos e as indenizações decorrentes do inadimplemento, observadas as seguintes regras a contratações regidas por esta lei. O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal, deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora, e o seguro-garantia continuará em vigor, mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas. Então, a partir da nova lei de licitações, também ficou expresso o uso do seguro-garantia. E geralmente em editais, né, tem essa previsão de apresentação do seguro. Inclusive, existem várias possibilidades, modalidades do seguro-garantia, né? Uma delas é o do licitante, o bid bond, em que o tomador ele participa de um processo de licitação, ganha a licitação, ele tem que apresentar uma apólice que vai garantir com que ele cumpra todos aqueles requisitos para que ele efetivamente possa realizar a exploração do serviço público, né? E aí, nesse período, após ele ter ganho a licitação, ele apresenta esse seguro-garantia, né, para o órgão público. E aí eu tive um caso muito interessante, obviamente eu não vou abrir aqui o nome das partes por questões de sigilo,
mas uma das partes vai ter como vocês saberem, que era o segurado, é o Ministério da Economia. O tomador, ele participou do processo licitatório com o Ministério da Economia e ele ganhou esse processo licitatório para exploração do serviço público de loterias no Brasil. Foi muito interessante esse sinistro. Só que acontece, a pólice, ela oferecia a garantia de que o tomador iria apresentar toda essa documentação pertinente no prazo estipulado, né, pelo segurado, mas isso foi um pouco antes da pandemia. E aí, em março de 2019, explodiu a pandemia e o tomador teria ainda que apresentar essas documentações, né, para concluir ali o processo de licitação. O que acontece? Esse tomador, ele poderia muito bem entrar com uma ação para suspender a execução, né, da apólice de garantia por conta de fato superveniente, Covid-2019. Mas, opa, acho que tem alguém aí com o áudio ligado, gente. Mas o que acontece? Oi, Cláudia, seu áudio está ligado. Opa, Cláudia, seu áudio está ligado. Pronto, obrigada. O que acontece? Esse tomador, ele não queria ter um desgaste de entrar com uma ação contra o governo por conta de outros negócios que ele ainda queria ter com o governo, né? Ele entrar com uma ação, nesse caso, ele ficou um pouco amedrontado, não vou entrar com a ação. Então, o próprio tomador notificou a seguradora, né, da expectativa do sinistro, né? O Ministério da Economia, por sua vez, também notificou a seguradora da não apresentação desses documentos no prazo. E só para vocês saberem, era um tomador estrangeiro. E aí ele tinha que validar alguns documentos em cartório, questões formais, em que ele não conseguia porque o cartório estava fechado, o cartório não abria, ele era estrangeiro, a representação estava difícil no país, né? Os aeroportos fecharam. Então, ele teve vários inconvenientes em que ele não conseguiu cumprir. E, por outro lado, ele não queria entrar com uma ação e na ideia, na cabeça dele, ele falava que não tinha que estar caracterizado sinistro. Mas, enfim, a seguradora ela tem que seguir os trâmites da lei, da legislação, da apólice, e a não apresentação dos documentos restava caracterizado sinistro e a determinação de pagamento. E a seguradora, ela fez essa intermediação também entre o Ministério da Economia e o tomador para a realização do pagamento. E o tomador teve que realizar, ele acabou pagando, se não me engano, foram 12 milhões de reais o pagamento. E um fato curioso é que esse pagamento ele não tinha uma conta no Brasil, ele acabou tendo que ser feito através da seguradora. E a seguradora tinha uma conta estrangeira que recebia o valor, e a seguradora, entre aspas, acabou fazendo o pagamento da indenização, que não é muito comum, mas quem o realizou foi o próprio tomador, para evitar qualquer maior desgaste com o segurado, que no caso era o Ministério da Economia. Enfim, extinta a obrigação, encerrado o sinistro. Então, foi um caso bem legal na modalidade licitante, e para vocês entenderem como que funciona o seguro-garantia na prática. E aqui eu tenho também uma outra possibilidade, um exemplo do seguro-garantia, na modalidade performance bond, ou seja, executante. No caso, o tomador ele ganhou o processo de licitação para exploração e produção de petróleo e gás natural. Seguro na modalidade de performance. Só que houve uma impossibilidade na execução, né, na exploração do petróleo e gás natural, devido a problemas ambientais que impediam a exploração naqueles locais. E nesse caso, diferente do anterior, o tomador ele ingressou com uma ação, na verdade ele ingressou com mais de uma ação, pedindo a suspensão das obrigações previstas no contrato de concessão.
Então, só para que vocês saibam, né, o seguro-garantia, o que não é o judicial, o seguro-garantia performance, o Big Bond, os outros, eles acompanham o contrato principal, que é o contrato que o licitante tem com o órgão público. Então, você tem que suspender a obrigatoriedade do contrato principal para que a apólice ela não seja executada. Então, devido à impossibilidade da exploração do serviço público, o tomador entrou com essa ação, ele conseguiu eliminar que fossem suspensas as obrigações de exploração, porque tinham problemas ambientais que o impediam efetivamente de explorar o petróleo naquela área. Então, não era culpa nem do segurado, era uma culpa, uma impossibilidade de execução. Porque quando a gente também tem uma culpa do segurado que impede a execução, o tomador também pode solicitar essa suspensão da obrigação do contrato. Mas aqui era uma impossibilidade efetiva de exploração do petróleo naquela região ambiental. E aí, a liminar foi proferida, suspendeu-se a execução do contrato, só que houve a revogação da liminar em determinado momento e a retomada da execução dos contratos. No caso aqui, o segurado era a ANP, a Agência do Petróleo, na qual o tomador ganhou a licitação junto à ANP, e aí a ANP ela notificou a seguradora a respeito da expectativa do sinistro para a renovação da apólice de seguro-garantia. Porque o prazo que ficou suspensa a execução do contrato principal, a vigência do seguro-garantia, ela terminou. Então, assim, aí a ANP notificou a seguradora, olha, você precisa renovar a apólice. A seguradora, por outro lado, se manifestou que não a obrigação da apólice de seguro-garantia era garantir a exploração do petróleo e não a obrigação dela fosse a de renovar a apólice. A ANP instaurou o seu processo administrativo, ela emitiu o parecer sobre o inadimplemento absoluto do contrato devido à não renovação da apólice e reclamou o sinistro para a seguradora, que, por sua vez, manteve a negativa de cobertura, sob o argumento de que a não apresentação de novas garantias para os contratos não representaria uma razão legítima para o acionamento das apólices, já que a obrigação de apresentar garantias válidas e aceitáveis para o cumprimento do PEN dos contratos seria oponível somente ao tomador. Aqui, hoje em dia, eu vejo, após nosso estudo, eu vejo que, considerando que a própria circular garante que a apólice seguro-garantia ela tem que ter uma vigência durante todo o período das obrigações, ou seja, do contrato principal, eu já tenho uma visão diferente de que talvez a seguradora teria sim que ter renovado essas apólices. E no caso também não tinha havido o pagamento do prêmio pelo tomador. Mesmo assim, de acordo com a circular e a portaria, a seguradora teria a obrigação de renovar a apólice, mas naquele momento a seguradora não renovou, e aí foi caracterizado sinistro, e o débito ele foi encaminhado para inscrição em dívida ativa e cobrança contra a seguradora. A seguradora acabou entrando com uma anulatória posteriormente, aí teve vários desdobramentos, mas hoje em dia eu tenho a visão, com base no nosso estudo aqui, de que a circular e a portaria prevêem a possibilidade de renovação, de que a seguradora teria sim que ter renovado essas apólices, né, o que não ocorreu. E foi caracterizado sinistro, e hoje em dia a ANP tenta cobrar esse débito. Bom, e é isso. Eu acho que eu falei rápido para conseguir dar conta de todo o material. Não sei se vocês têm alguma dúvida ou se o doutor Adilson e a doutora Mariana querem fazer algum comentário também com base no que eles já falaram. Vou abrir aqui o chat para ver se tem alguma dúvida. Não tem. Mas eu não sei quantas pessoas trabalham com órgãos públicos.
é difícil a gente direcionar assim as dúvidas ou esclarecimentos que possam existir. Porque o seguro tem sempre essa preocupação de atender o beneficiário da apólice. O beneficiário é o segurado, ou seja, é o órgão público. Não é muito fácil, porque quem contrata o seguro é o tomador, é o contratado, é o corretor dele que procura a seguradora, é ele que tem acesso aos documentos, que sabe do clausulado, que conhece como as coisas funcionam. O segurado, coitado, fica a ver navios, né? Ele recebe algo pronto, mesmo sendo o governo, dificilmente ele consegue interferir, consegue modificar o clausulado da apólice. Ele pode, no máximo, não aceitar, mas não tem a possibilidade de intervir nesse documento. E isso, claro, gera problemas, sim, gera dificuldades, gera situações estranhas. Por exemplo, tem agências reguladoras, como a ANEEL, que chegou a suspender a comercialização de seguro garantia, né? Não admitia mais nos seus editais. Não durou muito, porque também o procedimento é ilegal, né? A lei de licitações estipula que o órgão público pode exigir garantia, mas a escolha da garantia é do tomador. É ele que diz se quer a fiança, o seguro, né? Enfim, o depósito, calção, a escolha é do tomador. Mas ainda assim é algo que trouxe um certo prejuízo para a área de seguro, uma certa desconfiança. A Liana, Aline, fez uma pergunta, não sei se você leu aí no chat. Aline, poderia falar um pouquinho sobre a vinculação do edital das apólices seguro-garantia? Em outros ramos, sei que o entendimento é pacificado, mas e no ramo de garantia? Como a gente disse no ramo de garantia, a lei de licitações, ela prevê, vou voltar aqui só um pouquinho, a nova lei de licitações, ela prevê o uso do seguro-garantia, né, para os processos de licitação, né? Então, a partir da lei 14.133, foi possível expressamente, né, o legislador, ele permitiu o uso do seguro-garantia nos processos de licitação. Acho que tem uma coisa interessante nisso, viu? Esqueci o nome de quem perguntou. A Liana. Liana. Liana, tem uma coisa bem interessante nessa questão, porque os editais, normalmente, não diziam quais as regras que deveriam constar nas apólices. Ele era omisso. Ele só pedia a garantia, e a garantia, o tomador que apresentava, vinha com uma apólice de garantia e pronto, estava resolvido. A não ser os órgãos mais técnicos, que chegaram a organizar clausulado. Então, por exemplo, a gente encontrou isso com a Agência Nacional de Petróleo, as apólices da ANP, você pode apresentar, mas tem que seguir todo um regramento que ela coloca no próprio edital. Está lá dito como é que essa garantia tem que ser feita. A ANEEL, depois de vários problemas com o mercado segurador, também passou a estipular esse procedimento. E aqui em São Paulo, a Artesp, pelo menos no BID Bond, ela tem lá um clausulado dela. Veja, a Lei 14.133 ampliou isso, porque agora, pelo menos nas licitações de grande vulto, as licitações acima de 200 milhões de reais, a seguradora assina como interveniente anuente, o que leva à possibilidade de que o edital traga mais regramentos, né? Ele defina lá da matriz de riscos, como é que ela vai ser distribuída, qual o papel de cada um. Então, o edital, penso eu, não vai ser omisso nessas questões.
Mas nos outros, das licitações de pequeno vulto, salvo essas empresas, vou chamar mais técnicas que eu mencionei, é difícil que as outras venham a regular ou a estabelecer de maneira adequada o clausulado das apólices de garantia. Acho muito difícil para elas. Respondeu aqui, muito obrigada. Era isso mesmo, vi a movimentação da Enel e fiquei com essa dúvida. Na minha visão, olha, eu trabalho com seguros há muitos anos. Foi lamentável, foi assim, eu fiquei até envergonhado. Né? Mas a Enel, ela chegou a não autorizar? Não Ela falar nada? chegou a proibir os seus administradores de aceitar a apólice de garantia. E eu me lembro de uma reunião em que nós estávamos, em que a ANEEL dizia, nós fomos enganados. Né? Foi assim, de botar o dedo na... Vocês são bandidos. Foi terrível, foi muito difícil a discussão com a ANEEL. Até se chegar a um consenso, a uma forma de atuar, uma forma que o seguro passasse a atender também os interesses das agências reguladoras. Um ponto que você mencionou é justamente esse. Eu lembro que eu trabalhei em uma corretora de seguros e, como o doutor Adilson mesmo disse, a corretora é a corretora do tomador, né? Então, quando é notificada a expectativa de sinistro, entre aspas, é o tomador que teria que ter esse contato, né, com a seguradora, mas o segurado, efetivamente, aqui no caso é o órgão público. Então, quem tem que fazer a notificação é a seguradora, né? Não é esse momento, nesse momento a seguradora ela não tem que dar o seu respaldo e o atendimento para o tomador, mas tem que ser para o segurado, apesar de que ela tem que agir, a corretora e também a seguradora, como intermediadoras ali na situação entre tomador e segurado. Mas aqui, o segurado notificando, ele se sente um estranho no ninho. E, por outro lado, o tomador, ele se sente um excluído. Fui eu que paguei o prêmio, você tem que me orientar. Então, ele fica uma situação meio ruim aqui, né, nessa relação entre tomador e segurado e o efetivo contratante de pagamento do prêmio e quem é o beneficiário da apólice, como bem disse o doutor Adilson. Tem algumas coisas interessantes. Primeiro que quem trabalha com seguros está mais apropriado, está mais associado com as leis de ordem civil, né? As leis privadas, com o Código Civil, com o Código de Processo Civil. Esse é o nosso, digamos assim, regulamento. É isso que a gente conhece com mais cuidado, com mais atenção. Mas quando se lida com o governo federal, estadual ou municipal, eles seguem outro ordenamento, é o de direito administrativo. É uma outra regra, é uma outra pegada, como fala minha neta, é outra pegada, não é a mesma coisa. O direito administrativo tem uma preocupação grande de proteger o dinheiro público, né? de proteger, pode até não acontecer, mas há uma preocupação, pelo menos legal, com o interesse público, né? Com os bens públicos. Os bens não pertencem àquela pessoa com quem a gente está lidando. E é até interessante, porque as pessoas que lidam, principalmente com licitação pública nos órgãos governamentais, são bem regrados, eles seguem à risca o que está definido na lei, o que está definido naqueles procedimentos, porque eles podem ser responsabilizados. A lei de improbidade administrativa pune até pelo simples erro. Né? Não é só fraude, não. O cara pode ter errado, agiu com imperícia, por exemplo, ele pode ser punido por isso. E veja, a imperícia na área de seguros é muito presente. 2 exemplos clássicos.
Uma é o da fraude de apólices, que a Aline já mencionou para vocês, eu também reforcei. Enfim, o sujeito entra lá com uma apólice falsificada. Bom, e o funcionário não percebeu, isso é uma imperícia, ele não sabia. Uma outra, o tomador apresenta uma fiança, uma carta de fiança de uma afiançadora, sei lá, uma fiança bank, que não é um banco, né? Não é uma fiança bancária. O funcionário também não sabe disso. Ele aceita como se fosse uma fiança bancária, sem se dar conta de que não é um banco. Aquilo é uma fiançadora. Veja, as afiançadoras não são proibidas de operar no nosso país, aliás, elas atuam nos seguros de garantia entre empresas privadas, mas para a empresa pública não é permitido. Não é permitido porque a lei não diz. A lei 14.133 não inclui as afiançadoras como garantidoras dessas operações com os órgãos públicos. O funcionário que recebe pode ser punido por essa questão. As questões simples e pequenas são as que mais geram punições. As grandes, as enormes, essas raramente levam à aplicação de sanções. Teve um caso famoso de uma afiançadora. Qual que era o nome dela mesmo? Agora não estou lembrando. Que acabou até gerando alteração na lei de licitação. Que se você olhar como estava a 866 e agora a 14.000, diz que aceita fiança de... Como é que é? Empresas certificadas, né? Porque antigamente não tinha isso e teve um caso, acho que era, você falou fiança bem que me veio na cabeça, mas acho que não é esse o nome. Acho que é quase todas elas têm parecido. Eu vou tentar resgatar aqui, qualquer coisa eu comento o nome, agora eu não estou lembrando. Hoje é uma preocupação, ou seja, o seguro de fiança bancária, a lei, o artigo 96, inciso 3º da lei 14.133, diz que essa fiança bancária tem que ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central do Brasil. Então, as entidades financeiras que podem operar têm que ter sido credenciadas pelo Banco Central. E as afiançadoras não são, né? Elas são afiançadoras registradas na junta comercial, né, do Estado, enfim, é suficiente isso para elas operarem. Algumas são grandes, hein? Tem muito dinheiro, inclusive, muito dinheiro envolvido. Mas não tem a mesma garantia e segurança que tem uma seguradora, é óbvio. Nenhum banco, claro. Acho que o seguro garantia, conforme a gente já comentou aqui, em detrimento de seguro de fiança bancária, óbvio que o dinheiro ele sempre vai ter a preferência, né, para garantia, né, mas ele totalmente ele deixa o caixa ali da companhia executada e isso é um problema para essa companhia, né? Então, o seguro garantia com um valor, um prêmio muito menor e com a garantia de que a seguradora está ali garantindo aquele débito, ele é muito mais viável em termos comparados ao preço de uma fiança bancária e ao prejuízo que poderia ocorrer para o executado, no caso dele ter que desembolsar esse próprio valor. Uma das modificações importantes na nova lei de licitações, é o que permite a retomada de uma obra pela seguradora. Infelizmente, é só para grandes obras, né? Só para os riscos vultosos, acima de 200 milhões de reais. Ou para uma modalidade muito específica, que é o de construção do projeto Minha Casa Minha Vida. Há muitas apólices emitidas, e para elas há uma apólice de garantia bem específica,
que é uma apólice de retomada da construção, uma garantia de construção, uma garantia de término da obra. Ou seja, para que a obra termine, a seguradora é obrigada a ingressar na obra caso o tomador vá à falência, não consiga entregar em tempo, tenha lá dificuldades ou problemas com essa execução, com fornecedores e tal. E isso é uma medida interessante, porque tem mais um órgão, mais uma instituição acompanhando o desenvolvimento do projeto ou da obra, e que pode ir lá e assumir, enfim, a frente de trabalho. Não é muito fácil isso, né? Porque o tomador, o executante, ele não quer sair simplesmente, né? Entra, pode entrar que a casa é sua. Não é assim. Ele quer brigar, ele quer continuar recebendo, ele acha que não deu causa ao problema. Mas há umas negociações interessantes nesse meio. Por exemplo, da seguradora manter a construtora no local, mas pagar diretamente os fornecedores. E é uma forma, inclusive, de eliminar prejuízo. E não é interesse da seguradora também, por vários motivos, assumir, né, essa retomada de obra. Primeiro, porque não é know-how da própria seguradora a execução, né, a performance, construir essa obra, né. E segundo momento é que a seguradora passa a ter uma obrigação, eu acho que mais direta, poderia dizer assim, com o órgão público, né? Ela passa a ser cobrada pelos prazos, pela qualidade, pela entrega daquilo que o tomador deveria fazer, né? Eu acho que é muito complicado para a seguradora essa retomada de obra. É verdade, bem complicado. Até as que vão atuar nesse mercado são aquelas que têm know-how, né? Que sabem fazer, né? Não são todas, não. Você tem razão. Tanto que as seguradoras que atuam com esse produto de entrega de obras, né? Término de obras, elas se apoiam bastante na atuação da Caixa Econômica Federal, que tem o know-how de contratação de construtores e coisa e tal. Mas realmente não é fácil, não é fácil. Eu atuei bastante tempo com isso é muito difícil de fazer. Até porque a pessoa não quer sair, né? O maior problema é esse, o construtor não quer sair. E se o tempo passa, né? O tempo vai passando, fica aquele esqueleto de obra se deteriorando. O vento, a chuva, acaba estragando o concreto, o mato invade o canteiro de obras, tem roubo de peças instaladas, às vezes invasão dos próprios moradores, na medida em que dos moradores, daqueles que adquiriram e estão vendo que o esqueleto não vai para frente. Na medida em que o tempo passa, vai ficando cada vez mais difícil, né? Depois de alguns meses, é quase impossível retomar uma construção. E daí, numa situação como essa, você tem um prejuízo total, né? Nas apólices, na nova modalidade aí de retomada, o LMI é de até 30% do valor do contrato. Num contrato de 200 milhões, essa garantia pode ser de 60 milhões de reais. Na garantia de término de obra, é o valor da própria obra. Enfim, não são obras tão grandes, mas 5, 6 milhões de reais é um valor significativo. Bom, mas realmente são poucas as que vão conseguir operar, porque não é o know-how da maior parte das seguradoras. Eu ouvi falar de uma e não conheço mais que uma que atue, mas talvez por falta de conhecimento mesmo, né, nessa questão de retomada de obras. Não conheço muitas, não. É interessante que muitas seguradoras internacionais atuam quanto à retomada de obra nos seus países de origem, mas aqui no Brasil não atua. Não é vantajoso. É vantajoso, enfim, tem lá seus problemas.
A Liana disponibilizou para a gente aqui anexo 13, Manual de Aporte de Garantias Financeiras, da ANEEL. Da ANEEL, é isso, da ANEEL. Mais modelos de instruções de garantias financeiras. Então, a ANEEL se deu por vencida para a apresentação do seguro-garantia. Bom, é isso. Alguém mais ou menos, viu? Ah, é? Mais ou menos, porque, na verdade, sim, eu conheço esse manual, a ANEEL passou a determinar, a mudar o enfoque do seguro. O seguro, que era uma obrigação de fazer, né, porque a seguradora ou paga o prejuízo para executar, né, é aquele sobrecusto, então era uma obrigação de fazer, ela mudou para uma obrigação de pagar, né, virou uma obrigação financeira. Bom, é aquela coisa, né? Manda quem pode, cumpre quem tem juízo, né? Ela tem poder para isso e está conseguindo negócios nessa área. Mas muda completamente a forma de organização do seguro. O seguro, eu acho que até, não vou dizer se melhor ou pior, é mais adequado para o interesse da ANEEL, bem mais adequado, bem mais apropriado. E com certeza tem seguradoras interessadas nesse segmento, com certeza. Ninguém deixaria um segurado como a ANEEL de fora da operação. De certa forma, elas têm que se organizar agora para oferecer uma garantia financeira, não mais uma garantia de execução. Enfim, como a gente tem um tempinho ainda, eu vou concluir aqui a segunda parte desse seguro, desse sinistro de performance bond. Eu tinha falado aqui questão do prazo, né, da pólice que ele tinha expirado, que ele garantia a execução ali da exploração de petróleo, e que a ANP instaurou um processo administrativo e ela reclamou o sinistro, né, quando depois a seguradora disse que ela não era obrigação dela renovar a pólice. E aí, após isso, o débito ele foi encaminhado para inscrição em dívida ativa. E aí, só contando aqui os acontecimentos após a seguradora, já prevendo a inscrição em dívida ativa, ela correu com o mandado de segurança, impetrou o mandado de segurança, que todo mundo sabe, o remédio constitucional sem custas, né, para tentar impedir a inscrição desse débito em dívida ativa, né? E em vias de mandado de segurança, o juiz entendeu que o prazo prescricional, o prazo para impetrar o mandado de segurança contado do ato coator, aquele prazo de 120 dias, ele já tinha sido exaurido, que ele entendeu de uma outra decisão que houve no processo administrativo da ANP. E aí, em vista disso, a seguradora recorreu, o tribunal manteve a decisão. Aí a seguradora, então, decidiu entrar com uma ação anulatória, que a ação anulatória, por ser uma ação que precisava ter um débito também garantido, ela teria uma força para questionar essa inscrição em dívida ativa, né? Antes mesmo que ela ocorresse. E o que acontece? Na ação anulatória, a seguradora precisou garantir o débito. E, para isso, ela também foi atrás de um seguro-garantia para garantir a sua ação. E ela apresentou esse seguro-garantia e a Procuradoria foi intimada para se manifestar a respeito da aceitação do seguro-garantia. E a Procuradoria colocou ali que alguns requisitos não tinham sido cumpridos. E a seguradora teve que correr atrás atrás da sua seguradora, porque ela não emitiu uma pólice com ela mesma, ela precisou, obviamente, ela precisou de uma outra seguradora para garantir o seu débito. Essa seguradora teve que emitir alguns endossos para adequação da pólice de seguro-garantia. E dentre eles, além dos requisitos previstos na portaria, foi um dos casos em que eu vi a Procuradoria solicitando
a cópia do contrato de resseguro, que nesse caso foi contratado por se tratar de um risco elevado e era um resseguro facultativo, como eu disse para vocês anteriormente. Ele foi um resseguro emitido especificamente para esse risco, então a seguradora teve a possibilidade de emissão de contratação do resseguro, de apresentação do contrato, junto com a adequação da pólice de acordo com a portaria, conforme solicitado pela Procuradoria-Geral. Esse foi um caso bem interessante, acredito que ainda em discussão. Esses dados são públicos, se alguém quiser conseguir puxar informações do processo, tá? Não tem um processo em andamento a respeito da discussão desse caso. Mas, como eu disse, olhando hoje, após todo o nosso estudo, eu entendo que a seguradora talvez deveria ter renovado, sim, essa apólice. Não sei se o doutor Adilson e a Mariana concordam, mas eu acho que teria sido o caso, mesmo com a suspensão da execução dos contratos com a liminar que foi emitida lá atrás. É difícil opinar no assunto assim. Eu acho que eu te acompanho nessa visão, mas é difícil opinar, não é algo simples, não. É legal esse material que a Liana passou da ANEEL, é interessante. Ela modifica o critério de apuração de prejuízos, né? O prejuízo agora passa a ser o quanto a ANEEL teve que despender a mais pelo prazo de não entrega da energia. O atraso numa execução é agora quantificado de uma forma interessante. É o custo adicional. Na verdade, não é a própria ANEEL que paga, né? Mas qual é o custo que se deixou, que o público, o país, né? Quanto o país perdeu em função do atraso daquela execução. Achei ótimo. Bom, claro, virou uma garantia financeira. E o mercado está acatando, tem feito, várias seguradoras têm feito a apólice da ANEEL, inclusive porque agora, com a desregulamentação, há mais liberdade para isso. E é até interessante, nós temos duas portarias que permitem a instituição de apólice. A Circular 662, de garantia, e a Resolução CNSP 407, que dá maior liberdade para contratar os seguros, você pode fazer do jeito que quiser. E é interessante que, tendo tanta liberdade, as empresas optam por aquela que não dá liberdade, pela Circular 662. O texto da ANEEL deixa claro que a apólice é emitida com base na Circular 662, né, e não com a outra que dá maior liberdade. Vai entender, né? A apólice é muito bem feita. Eline, tem mais alguma coisa para... Bom, eu acho que eu não tenho só um adendo aqui, Ivan. Eu acho que você tem que responder aqui a chamada. Tem aqui no histórico a lista de chamada para validar a presença. Vou ver se eu consigo aqui copiar e colar. Para quem não respondeu, eu estou com um MacBook aqui e eu confesso que eu não sou adepta. Se alguém conseguir copiar, por favor, ou suporte ESE. Uma pergunta. Liana, você trabalha na ANEEL ou trabalha com a ANEEL? Conheço a Liana, hein? A Liana é de seguradora. Ah, é de seguradora? É. Ah, tá. Então eu trabalho com a ANEEL. Aliás, oi, Liana, prazer. Bom, gente, eu acho que se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente acho que pode encerrar. Obrigada, Liana. O material depois eu vou conversar com o pessoal aqui do suporte, o pessoal da ESA, para disponibilizar esse material. Vou confirmar se o material das outras aulas também já foi disponibilizado para que vocês tenham acesso. Vou deixar aqui o meu contato, tá aqui no final da apresentação. Peraí, gente, falha técnica.
meu e-mail, meu WhatsApp, se alguém tiver alguma dúvida. Enfim, gosto de trocar bastante figurinha. E aí vocês podem também se inscrever, mandar o WhatsApp, fico à disposição para conversar mais a respeito. Doutora Adilson e doutora Mariana têm um pouco mais de experiência que eu em termos de seguro-garantia, mas eu já atuei na área também e também tenho conhecimento aí de alguns casos, alguns até de valores bem altos no ramo. Mas, enfim, fico à disposição e agradeço a presença de vocês e o tempo de vocês aqui. Eu acho que foi produtivo. Obrigada, gente. Uma boa noite. Obrigada, Dilson. Obrigada, doutora Mariana. Boa noite, pessoal. Obrigada, Aline. Obrigada a todos. Boa noite, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.